Boa noite a todos. Hoje a gente vai ter uma live muito especial. Deixa eu aceitar ela aqui. Só um minutinho, tá conectando aqui com a Roberta. Ei, Beta, tudo bem? Joia! Ei, tudo jóia, boa noite. Tá ouvindo belezinha? Tudo tranquilo aí? Tudo tranquilo, tudo certo. Tudo tranquilo, beleza então. Bom, gente, eu queria agradecer muito aqui a presença da Roberta, né? A gente já se conhece há bastante tempo, né, Beto? Cerca aí de uns 12, 13 anos aí aproximadamente, né? Ela é prima da minha esposa, da Marina, então a gente já tem uma amizade longa. E eu queria compartilhar com vocês aqui nesse momento a respeito da... Nosso assunto hoje vai ser investimento, né? Como que ela começou na Bolsa de Valores, tudo que aconteceu ao longo dessa trajetória dela de cerca de 14 meses atrás. E, primeiramente, eu queria, né, me apresentar para quem ainda não me conhece. E meu nome é Rafael Falsi. Eu sou investidor em ações desde 2003, que eu comecei. Só que o meu caminho no mercado foi bem tortuoso, sabe? Então, tipo assim, eu comecei lá em 2003 e pensava em investir por longo prazo, comprava algumas açõezinhas no mercado fracionário, alguns investimentos ali em fundos de ações e tudo, mas sem um método, sem um caminho. E fui perdendo, né, ao longo desse tempo. Aí comecei a mexer com trade, né? Até foi uma enquete que eu fiz ontem, que foi legal, que a maioria das pessoas não sabiam que eu já tinha feito trade. Fiz trade durante muitos anos e quebrei muita cabeça, né? Tive bons resultados durante um tempo, mas no final o resultado foi negativo, então vi que não tinha como fazer consistência naquilo ali, não tive a oportunidade de conhecer ninguém que realmente conseguiu ganhar dinheiro com trade. E fui buscando outros caminhos. E aí sempre gostei muito dessa área, resolvi fazer uma especialização nessa área de mercado de capitais. Dei aula na faculdade por 6 anos, especificamente em Bolsa de Valores e tudo. E continuei quebrando a cabeça, né? E ali, 2018, mais ou menos, eu comecei a entender uma metodologia diferente, que realmente pudesse fazer sentido para poder ter um resultado maior no longo prazo, né? Uma filosofia de comprar ações, guardar de dividendos e coisas que realmente começaram a dar um resultado. E aí montei uma carteira própria, comecei a acompanhar essa carteira no dia a dia e comecei a ter um resultado legal. E aí um dia a gente estava aqui em casa, né, Beta, no churrasco, e a gente Churrasco, começou a comentar sobre. Oi? churrasco despretensioso, né? Despretensioso, exatamente. A gente estava conversando e a gente começou a falar sobre investimentos. Do nada, né? Surgiu esse assunto. E eu já estava com essa carteira ali mais ou menos um ano e comentei que eu estava tendo alguns resultados e que o mercado estava subindo e tudo naquele momento. Isso ali era começo de 2020, ali fevereiro de 2020. E aí ela se interessou. Ela tinha ali um dinheiro guardado, que estava maioria em renda fixa, e ela achou interessante a Bolsa de Valores e resolveu pensar, né, olhar a possibilidade de investir. E aí foi uma coisa bem curiosa, que eu já vou passar a palavra para ela, que quando eu conversei com ela, eu falei assim, ó, Beto, é o seguinte, eu estou ouvindo falar alguma coisa a respeito de coronavírus e tudo, mas a gente não tem noção de como é que vai ser isso, né? Ainda era fevereiro, ninguém tinha noção, fevereiro do ano passado, ninguém tinha noção do que ia acontecer para frente. Mas, assim, se você vai investir em ações por longo prazo, você tem que estar preparado para o seu patrimônio cair, às vezes, em algumas situações, 50%. Quanto do seu dinheiro você aguenta? Ela falou assim, ó, o percentual de X eu estou disposta a aguentar isso aí. Vamos ver como é que fica, né? E aí começou a experiência dela. E daí para frente eu queria que ela contasse um pouquinho como é que foi esse começo, né? Que foi esse bem pesado, né? Já começou em fevereiro, já passou pela prova de fogo. Vamos lá. Pancada, né? Exatamente. Deve ter sido até final de janeiro, não era nem fevereiro, que a gente ainda demorou um pouco até abrir conta na corretora e criar aquela coragem mesmo de entrar. Então, assim, o coronavírus se falava, mas ainda era uma coisa, de certa forma, distante, que a gente não tinha noção do impacto que teria, né? Mas assim, voltando ao assunto investimentos, eu era aquele tipo de pessoa, sou ainda, né? Bastante conservadora. Quando eu falo isso, as pessoas até dão risada. Falam, nossa, mas como que você é conservadora? Está na Bolsa de Valores, né? Eu acreditava, como eu acho que a maioria das pessoas acreditam, né, que a bolsa é um cassino, é sorte, que você tem que estudar muito, que você tem que ter muito conhecimento técnico, dedicar muito tempo. Então, a bolsa, primeiro, é uma coisa completamente distante da minha realidade.
E eu também não entendia nada de investimento nenhum, para ser bem sincera. Eu acho que, assim, como a maioria dos brasileiros, né, eu me enquadrava naquela que não tem educação financeira nenhuma, porque a gente não é educado para isso, né? A gente é educado para. Eu tinha uma disciplina financeira, mas uma educação de entendimento de investimento, de educação financeira propriamente falando, eu não tinha. Disciplina sempre tive. Então eu juntava um pouquinho lá todo mês, durante, né, bastante tempo, e deixava. Não vou nem falar que era na poupança, não, mas era na renda fixa oferecida pelo bancão, né? Aquela que o seu gerente te oferece, um CDB, um LCI, alguma coisa assim que rendia. Na minha cabeça estava assim, não estou perdendo dinheiro, mas eu nem me tocava nas taxas de administração, eu não me tocava a nada, na realidade. Eu tinha um pouco de bloqueio com esse assunto, porque eu não entendia nada, achava que também não ia entender, não tinha interesse de estudar, e para mim era cômodo e conveniente deixar o dinheiro lá no banco. Só que aí, depois de um tempo, eu comprei um imóvel, que tem meu imóvel, não tem muita ambição, assim, de ter coisas, de empreender, então eu não tinha planejamento com aquele dinheiro que estava sobrando todo mês. Não era muito, era um pouquinho, mas também eu queria colocar numa coisa que rendesse mais. Aí a gente ficou mais de um ano começando a pesquisar. Aí conversava com os amigos, tem até um que entrou aí na live, que o Breno deu muitas dicas pra gente, os amigos do meu marido entendem de finanças, o Mário, o Thiago, a gente conversava, eles explicaram pra gente um pouco sobre renda fixa, CDB, só que eu não entendia direito, mas aí comecei a me familiarizar. E aí um dia, nesse churrasco despretensioso que a gente estava lá uma semana na casa do Rafael, ele começou a me explicar como que era a filosofia de investimento dele. E eu achei muito interessante, extremamente simples, e aquilo fez total sentido para mim. E aí, uma das coisas que ele frisou é isso: olha, você tem que entender que a Bolsa de Valores é uma renda variável, o próprio nome já diz, né? Mas esse tipo de investimento, esse tipo de filosofia que a gente segue, é de certa forma conservadora, sim. Porque a gente compra empresas que a gente considera sólidas, né? A gente faz a análise dos fundamentos da empresa e escolhe a empresa com base nisso. E a empresa que a gente acredita que a gente vai ter ela na carteira o resto da vida. Você não imagina nunca que aquela empresa vai quebrar. E de setores que são perenes. E aí vai aportando um pouquinho por mês para receber os dividendos. Mas ele falou, a renda variável, você não pode ficar apegado ao patrimônio. Você tem que olhar o que ela vai te trazer de frutos. E não a variação do seu patrimônio. E aí ele falou, você aguenta perder 50%, 70%, mas depois possivelmente você vai recuperar, só que num prazo indeterminado, porque a bolsa é totalmente imprevisível. A verdade é essa, né? Mas as empresas são imprevisíveis. Pelo menos as que a gente escolhe, eu não acredito que sejam empresas imprevisíveis. São só empresas grandes, que a gente acredita na empresa mesmo. E aí eu falei, não, eu aguento, porque eu junto dinheiro, sei lá, eu acho que eu já estava juntando há uns 6 anos e deixava lá paradinho, um pouquinho por mês, não era muita coisa, mas era aquele pouquinho que ia ficando lá, que vai rendendo, e de repente teve vez que um amigo do Ricardo me mostrou que a gente estava até perdendo dinheiro. Você acha que não, mas se você Por conta da inflação, né? você acaba perdendo. E a ação e tudo mais. E uma coisa que o Rafael me falou que foi muito interessante também, que fez bastante sentido, é que ninguém melhor que nós mesmos para gerir o nosso dinheiro, o nosso patrimônio. Que assim, um mínimo de conhecimento tem que ter, mas também não é essa coisa absurda. Claro, tem outros tipos de investimento que eu entendo, eu respeito quem gosta, que quer variar. Eu acho que você tem que estudar mesmo, que é diversificar o tipo de investimento, aí você tem que aprofundar mais. Mas nesse caso, dessa filosofia, não, que era exatamente o que eu queria, igual eu fazia no banco, colocar um pouquinho por mês lá e ver o resultado, né? Sabe? Exatamente. Aí veio o coronavírus e eu perdi 50%. Mas aí você quer contar um pouco da filosofia? De repente você explica. Não, é isso mesmo. Eu queria que você contasse mesmo essa parte, que é legal assim, que as pessoas conheçam assim, a história de quem realmente está vivenciando a metodologia, né? Então, tipo assim,
eu estou muitos anos, então se eu quebrei muita cabeça e, igual eu te falei, de mais ou menos 3 anos para cá aproximadamente, que eu comecei a fazer, e cada vez eu vou testando e vou vendo, não só com você, como as meninas que entraram depois também, só que elas estão com menos tempo ainda, não tiveram tanto resultado, por isso que eu te convidei primeiro, porque você já está aí há 14 meses, então já deu para você passar por muita coisa, que você pegou no momento que a Bolsa estava, pessoal, otimista, né, na faixa lá de 117, 115 mil pontos naquela época, e logo depois ela foi para 60 mil, então, tipo assim, foi muito rápido. Só que eu achei seu caso assim, muito legal, porque você confiou muito na metodologia, você acreditou, entendeu aquela questão de que se as empresas fossem boas, quanto mais baratas elas tivessem, mais ações você conseguisse comprar, maior seriam os seus frutos. Então eu lembro que a gente conversava muito nessa época e vinha circuit break quase todo dia, né? Teve dia que teve mais de um, né? E aí, assim, a gente conversava, nossa senhora, hoje caiu 10%, não sei o que e tal, e aí não, sobrou mais um pouquinho, que eu vou tirar um pouquinho lá do CDB, que eu não estava pensando em colocar na Bolsa na época, né, Beto? Eu não estava pensando em colocar tudo isso, mas eu acho que é uma oportunidade e você teve coragem, né? Foi lá e comprou, né? Com certeza. E aí eu acho que foi a grande sacada. E, assim, foi um batismo que eu acho que foi muito importante para eu poder incorporar realmente a filosofia e ver que ela funciona, né? Que ali eu tive coragem, arrisquei, entre aspas, e deu certo, né? Mas hoje eu nem julgo que eu arrisquei, não. Porque, igual eu falei, a bolsa é imprevisível, mas as empresas que a gente compra e acredita não são. Então, por mais que não recupere tão rápido, em algum momento a gente acredita que vai recuperar sim. Então, eu vou só dar uma resumida aqui de como que é filosofia, né, para o pessoal entender. Se eu falar alguma besteira, você me corrige. Se Não, quiser vamos junto. acrescentar também. Tudo Mas bem. aqui é que explicou. A gente faz uma carteira previdenciária. Na verdade, eu nem sabia nada a respeito de nada da Bolsa de Valores. Não sabia nem o que era trade, né? Então, o Rafael me explicou tudo do zero. Porque a imagem que a gente tem, pelo menos eu tinha da Bolsa de Valores, acredito que hoje muitas pessoas não mais, que né, o acesso à informação, a Bolsa também está ficando mais popular, vamos dizer assim, as pessoas estão entendendo mais. Mas para mim, que era super leiga, eu achava que a Bolsa de Valores era aquele negócio. Você entrava, você apostava um dinheiro, um dia você ganhava muito, depois você perdia e ficava naquela loucura e nem dormia mais à noite. Então, era distante da minha realidade. O Rafael me mostrou que não, que existe uma filosofia que é a da carteira previdenciária, que a gente compra empresas sólidas de setores perenes. Quer dizer, empresas que a gente realmente acredita no resultado dela. Então, geralmente são grandes empresas, são as chamadas blue chips, geralmente, né? Exatamente. Os bancos, né? Banco do Brasil, Taesa, e os setores perenes. O setor elétrico, o setor de seguro, setor bancário, porque ele me explicou que existem setores que, por mais que as empresas sejam boas, ao longo do tempo, a história mostrou que as empresas não se sustentam. Setor de turismo, aéreo, alimentício, até mesmo varejo, né? O povo Nada fala mesmo. que realmente tá ótimo, é uma grande empresa, mas no geral hoje não é o tipo de setor que me atrai. Até tem uma outra coisa lá do varejo, mas não é mais o meu perfil. E aí, o meu marido que estimulava muito, não, vamos mudar, vamos fazer um negócio menos conservador, que a gente está ficando para trás, está errado, a gente está perdendo dinheiro, vamos tentar alguma coisa. E aí o Rafael explicou e mostrou a carteira dele e a gente achou interessante. Ele falou o seguinte, a gente compra essas empresas que a gente acredita e pensando que elas pagam dividendos. Não só, tá? Porque muita gente acha que a carteira previdenciária, a gente, primeira coisa que a gente toma por base é o pagamento de dividendo. E não é. O primeiro fundamento, a primeira coisa que a gente tem por base é o fundamento da empresa. A empresa é boa, ela dá lucro. O importante é a empresa dar lucro. Se está dando lucro, está dando certo, né? Então a gente faz essa análise dos fundamentos da empresa. E aí, no segundo momento, sim, a gente vê, paga bons dividendos, que é a mesma coisa que você pensar de comprar um imóvel para receber um aluguel, né? É viver da renda passiva. Porque uma coisa que eu acho que tem que ser desmitificada também é que a gente não vai enriquecer com a bolsa de valores ou com qualquer outro tipo de investimento. O que vai enriquecer
qualquer pessoa é o trabalho, é o esforço. Isso é uma premissa básica. As pessoas ficam tentando encontrar aquela grande tacada, a grande oportunidade. E eu, particularmente, não acredito nisso. Eu não acredito em sorte, eu não acredito em grande tacada, eu acredito no trabalho, no esforço. E aí sim, você tem sua disciplina financeira, você tem que gastar menos do que você recebe, fazer seu planejamento e colocar no investimento legal. Essa é a minha filosofia, é o que eu acredito. E ele me mostrou exatamente isso. Ele coloca lá um pouquinho, colocava, né? E coloca ainda. Mas quando ele me É. mostrou, tinha um ano mais ou menos, você estava nessa filosofia Tinha específica. praticamente um ano. É. Aí ele me mostrou, ele tinha um aporte regular mensal nesse tipo de empresa que ele acredita, de setores perenes, e foi me mostrando que ele já tinha começado a receber de dividendo e até mesmo a valorização das ações, mas que a gente não deve focar na valorização porque é renda variável. Mas que sim, a gente tem que contar com isso, porque se você compra uma empresa boa, que você acredita nela, a valorização é uma consequência lógica. Porém, isso é uma questão tempo e de momento, as empresas também são cíclicas. Então, uma coisa muito importante também que tem que ficar claro, que ele deixou isso claro para a gente, é você não precisar de mexer no dinheiro. Por isso, é carteira previdenciária, para usar no futuro. Essa filosofia só vai dar certo para longo prazo, entendeu? Não adianta você achar que daqui 1, 2 anos você vai estar tirando dinheiro, vivendo da Bolsa de Valores. Não, não é isso, entendeu? E aí ele foi e me mostrou, eu achei super interessante, fez muito sentido para mim. Eu falei, não, eu aguento, porque ela vai variar, mas se é uma empresa que eu acredito, ela vai voltar. E é muito interessante essa questão dos dividendos. Por quê? Uma das coisas dos vídeos que ele foi me mostrando, que eu fui estudando, é o yield, né? O yield on cost, né? É. E vídeo que ele me mostrou é que o preço da ação, no final das contas, ele tende até zero, dependendo da quantidade de tempo que você fica com a sua ação parada na carteira. Porque todo ano aquelas empresas vão te pagar um dividendo, alguns anos mais, outros menos, e nisso vai descontando aquele valor que você pagou. E seu índice cost só vai aumentando percentual e, de repente, daqui 15, 20 anos, você já recebeu tudo de volta que você investiu. Ou até antes, viu? Pois Ou até bem é, antes. Tem casa aí com 5 anos, 7 anos. a sorte, hoje eu vejo como sorte, né, de ter entrado nesse momento que as ações despencaram e eu comprei ações extremamente baratas. E aí uma das coisas que eu acho interessante também que aconteceu foi que a gente tinha um valor lá X, né, eu e meu marido, e o meu marido queria colocar tudo. Não, esse negócio é legal, gostei, deu certo, vamos colocar tudo. Eu falei, você ficou louco, que nunca, nem vou colocar tudo. Não. Vamos colocar um terço, tá bom, um terço. A gente colocava, vamos começar devagar. Não, não sei o que, então vou colocar metade. Aí brigou, não sei o que, então vou colocar metade. Coloquei metade. E aí coloquei tudo de uma vez, naquela ansiedade, não sei o quê. Metade, né? Toda metade. Isso, eu acho que a gente tem que ir colocando aos poucos e aproveitando as oportunidades. Mas naquele momento foi muito bom para mim, porque como eu entrei na Bolsa de Valores dia 12 de fevereiro, final de fevereiro já começou a despencar, né? E início de março já veio aquele monte de circuit break. Então, eu acho que se eu tivesse colocado só um pouquinho, na hora que começasse a dar circuit break, eu não ia ter coragem de colocar mais. Como eu já tinha colocado metade, eu falei, já tô ferrada mesmo, então vamos correr atrás do prejuízo. E aí a gente colocou metade de uma vez, escolhemos as empresas que a gente achava legais, tal, com a ajuda do Rafael, e menos de um mês depois começou a cair. É. Só que eu, como uma amante das promoções, né, adoro uma oportunidade, o meu perfil, na hora que eu vi aquela ação que eu tinha pagado R$ 30 a 15, eu ficava louca. Eu comprar. E aí eu peguei a outra metade, acho que nem chegou a metade, né? Acho que eu peguei mais uns 30% e comprei tudo nessa época que foi caindo. E aí eu fui comprando aos poucos. E aí eu vi que isso é muito interessante. Porque uma das coisas que o Rafael sempre frisa também é que é impossível a gente acertar tanto o topo quanto o fundo. Ninguém vai acertar. Então você vai colocando ele um pouquinho de cada vez, aí caiu, você aporta um pouquinho.
pouquinho mais, subiu demais, você aporta um pouquinho menos, mas mantenha a constância dos aportes para você não perder o foco, não perder a disciplina, mas aproveitando as oportunidades. E aí, quando caiu, desorientei, comprei e foi ótimo. Para nossa surpresa, na verdade, assim, ninguém esperava que fosse cair tanto e tão rápido, e nem esperava que fosse recuperar tão rápido, né? É Alguns verdade. não se recuperaram ainda, mas é interessante perceber que, assim, vamos falar de patrimônio primeiro, que a gente não deve se apegar tanto, mas só para vocês terem uma ideia. Eu já recuperei tudo que eu investi, hoje eu estou positiva, acho que mais de 25%. E metade das minhas ações ainda estão negativas. Então, assim, aquilo que eu comprei de algumas empresas que se recuperaram muito bem, já superou bastante as outras que ainda acredito que vão se É. recuperar, né? Deixa, eu- é, Deixa eu Ah, tentar explicar esse pedaço, Beto, que é o seguinte, é a questão do preço médio, né? Para poder detalhar melhor. O que acontece, gente, nesse caso que ela está explicando aí detalhadamente? Por exemplo, é o caso da Petrobras, né? Que comprou as primeiras a quase R$ 30 e ela caiu para 15, comprou mais em 15. Então, se você tinha 100 ações a 30 e mais 100 a 15, ou seja, seu preço médio fica no meio termo disso, seria mais ou menos 22,50. E à medida que você compra mais 100, por exemplo, a 15 de novo, ou seja, seu preço médio vai reduzindo cada vez mais. Então é isso que é a oportunidade, porque você vai aumentando a quantidade de dividendos que você vai receber, porque, gente, um ponto muito importante da Bolsa de Valores é que os dividendos são pagos em função do número de ações e não em função do dinheiro que você aporta. Então, por isso que sempre que você é sócio de boas empresas e o mercado cai, a gente muda a filosofia completamente. Então, quando ela falou ali que eu aproveitei a promoção, né? Eu gosto de promoção e tal. Só que a grande maioria das pessoas, elas não conseguem pensar dessa maneira na Bolsa de Valores. As pessoas ficam gananciosas quando o mercado está subindo. As pessoas gostam de entrar naquele investimento que está subindo todo dia, que todo mundo está ganhando dinheiro, que todo mundo está na moda e tal, não sei o quê. E normalmente ali pode até continuar subindo muito tempo. O mercado é irracional, às vezes, durante muito tempo e tudo. Não dá para a gente poder saber até onde que vai. É o que ela falou também, que o mercado é imprevisível. Só que as oportunidades e o risco menor, ele é quando o mercado está em baixa, é quando as ações estão em baixa, e é contra o senso comum, porque para o mercado estar em baixa, gente, não é por acaso que as ações despencaram, é porque tem alguma coisa muito ruim acontecendo, pode ser na economia, pode ser na empresa, pode ser no caso específico aí a pandemia, alguma coisa muito ruim que dá essas notícias negativas, fica todo mundo muito pessimista e vende essas ações baratas e por isso elas despencam. Se as pessoas estivessem otimistas, acreditando que o mercado ia melhorar, que a pandemia não ia ser nada sério, a bolsa não tinha caído igual caiu. Ela só caiu porque o pessoal desesperou mesmo, achou que o mundo ia acabar. E eu tenho uma filosofia bem engraçada, é o seguinte, se o mundo acabar, tanto faz onde vai estar meu dinheiro, se ele vai estar em renda fixa, ou em ação, ou em não sei o quê, o mundo acabou, né? Esse pessoal tem medo do mundo acabar, e onde vai estar o dinheiro? Vai, eu vou tirar da bolsa que o mundo vai acabar. Não, se você for para renda fixa quando o mundo está acabando, aí que é o pior cenário, porque o mercado de crédito, ele é o mais afetado, é onde que o calote rola, né? Os países quebram, as empresas começam a não conseguir pagar, então é bem nessa linha aí, né, Beto? E pode continuar, Beto. não, mas é isso mesmo. É muito interessante você pensar que, assim, o valor que eu aportei para comprar 100 ações, quando a ação cai, nesse mesmo valor eu comprei 200, 300, entendeu? E aí, igual ele explicou, os dividendos, eles são pagos em função do número de ações. Então, eu fico muito apegada a isso, nos meus gráficos, as minhas planilhas, eu fico muito ligada ao número de ações. Por quê? O nosso objetivo principal é uma renda passiva. Então, todo mês eu fico olhando, ó, essa ação caiu, então é essa ação que eu quero comprar. E é engraçado que pode até parecer que não, as pessoas falam, não, mas agora a bolsa está não sei quantos, 120 mil pontos, sei lá quantos mil pontos. Esse mês não vou comprar, não, tá tudo muito caro. Sempre, pelo menos nos meus 14 meses de bolsa de valores, não teve um mês que eu não peguei uma oportunidade de uma ação que eu considerei que estava num preço bom, né? Então, todo mês você tem que ir lá buscar aquela oportunidade para você comprar um número maior de ações. E hoje, depois de 14 meses, eu já tenho um valor de dividendos que já dá para pagar a escola do meu filho. Eu não esperava um resultado tão rápido. Eu confesso que me Surpreendeu, né? a ação da ação, que eu expliquei É. antes,
é o foco principal, porque pode É, é, novo. Mas o que eu quis demonstrar é que a gente não tem que ficar com medo disso, porque se você acredita na empresa, a tendência é que ela vá se valorizar. Uma ou outra, ao longo dos anos, eu acredito que a gente vai errar e a gente vai perder o patrimônio. Mas o que as outras valorizaram vão compensar esse prejuízo. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu fico presa àquilo que deu certo e não àquilo que deu errado. Porque uma coisa é fato, ninguém nunca vai só acertar ou só errar, né? Por isso que é bom diversificar também. Não diversificar muito para não perder o foco, né? Que eu acho que a gente tem que ter foco, tem que saber os fundamentos da empresa, tem que conseguir acompanhar, mas também não colocar tudo numa coisa só e apostar só naquilo, né? Então, exatamente. foi assim. E uma coisa que eu achei interessante também, mudando um pouco o assunto, mas lembrei aqui agora de quando a gente começou, você me mostrar nossa trajetória do seu caderninho. O Rafael, ele Aquele caderno, meu Deus. falou em 2005, 3. 2005, 5 e 6 aquele caderninho. E aí ele era contratado do Ouro Minas para operar na Bolsa de Valores. Então ele fazia trade, ele operava derivativos, ele fazia tudo. E aí, como ele fazia para a empresa, eu falei, não, vou fazer para mim também, né? Esse negócio é legal, fez curso de opções e tal. E o Rafael, assim, não é porque ele é meu mentor, não. Ele entende muito, muito mesmo. Obrigado. Ele deu aula, né, Rafa, na É, UNA, deu aula de mercado financeiro, ele era professor é, universitário. Então, é um longo caminho. Não foi agora, comecei essa filosofia, deu certo, não. Agora falou, ele bateu cabeça há muito tempo e graças a Deus eu tive ele para me mostrar o caminho certo, já para começar no caminho certo e não bater cabeça, né? é. Mostrou o caderninho. E a variação patrimonial dele era uma coisa assim, absurda. Um dia ele ganhou 20 mil, depois ele foi para 30, ele chegou a 100 mil. Só que nesse caminho ele caía, né? Ele via 20, 30, 40, voltava para 27, ele chegou a ganhar 100 mil. E aí, quanto mais você ganha, mais você quer apostar, e aí é a maior chance de você perder. Por fim, ele falou: não, vou parar aqui, quase que no páreo, né? Como você tinha colocado, É. mínimo para não perder aquilo que você tinha colocado. E quando a gente analisou as ações que ele tinha na carteira, se ele não tivesse feito absolutamente nada, só ter deixado ela lá quietinha, o rendimento dele ia ser assim infinitamente melhor, né? Ia ser um resultado fantástico, extraordinário. E é isso que as pessoas têm que entender. É que a gente não precisa ficar tentando encontrar a grande tacada, estudando. Na minha cabeça, operar a Bolsa de Valores era, nossa, 2 telas de computador, olha gráfico, não sei o quê, e eu tenho que saber isso e aquilo. Então, para mim, era inatingível, porque eu não gosto desse assunto, eu não sou uma entendedora de finanças, de economia, etc. Agora é. Não, continuo não sendo, mas comprei a filosofia de estudar as empresas, entender um pouco dos fundamentos das empresas, comprar e deixar quietinha, não fazer mais nada, não vende, recebe os dividendos e espera a valorização, sabendo que o patrimônio vai oscilar, vai cair, vai ter mês que vai ficar negativo, vai ter mês que vai ficar positivo, mas que no longo prazo, né, daqui 10, 20 anos, o resultado vai ser extraordinário, melhor do que qualquer previdência privada, do que qualquer investimento, sem sombra de dúvidas. Para mim, fez total Eu, sentido e faz cada vez mais. eu acho que eu queria aproveitar que você dá 2 pontos aí específicos aí. O primeiro é o seguinte, com relação à questão dos dividendos, é uma coisa que eu vejo muito, assim, que as pessoas ficam desanimadas às vezes, é porque quando vê lá assim, eu às vezes posto lá, a empresa tal anunciou 13 centavos de dividendo, empresa tal anunciou 18 centavos, 2 centavos, né? Eu fui zoado aqui, Itaúsa pagou 2 centavos, pô, 2 centavos não leva ninguém a lugar nenhum. Aí as pessoas ficam focadas. Não, 2 centavos, eu vou ficar ali esperando 3 meses para a empresa me pagar 2 centavos. Eu tenho que ter 1 milhão de ações para poder isso valer a pena. Só que elas não entendem o que está por trás, que além disso, essa foi aquela empresa específica que naquele momento, por algum motivo, ela resolveu pagar menos dividendo. Mas enquanto aquela pagou 2 centavos, a Bradespar pagou R$ 4, a Whirlpool pagou R$ 1, sendo que ela valia 6, né? Mais ou menos naquela época, 5, 6, né?
Não, 25%, né? 25% do valor já voltou de dividendo em 3 meses. Então as pessoas não veem a questão do dividendo inteligente. Você compra uma ação agora, daqui a 15 dias, Copasa, né? Daí a pouco tempo você já recebeu um puta dividendo ali, porque recebeu aquele dividendo extraordinário. E então, assim, as coisas vão acontecendo ali, as pessoas ficam às vezes focadas, não, é 2 centavos, é 5 centavos, isso não faz sentido. Mas é porque não entende a filosofia como um todo, não entende a metodologia toda. E aí tem essa questão que você falou também, que não é só o dividendo, a valorização patrimonial também, porque no longo prazo, gente, há uma das poucas certezas que a gente tem dentro da Bolsa de Valores, que é justamente os preços das ações, as cotações das empresas vão acompanhar os lucros das empresas. Aí eu vejo muita gente se perdendo nesse caminho muito por conta de notícia. Aí começa, que o presidente falou aquilo, que a política é isso, que não sei quem não aprovou aquela lei, que não aprovou aquilo, é que os Estados Unidos fez aquilo, é que o vírus... É o lucro da empresa. Se a empresa foi afetada por conta de algum motivo, o lucro caiu, ok, a cotação vai cair também. Agora, às vezes acontece isso, o lucro da ação sobe, a gente tem várias, as que você falou, boa parte das ações que você tem na carteira que ainda não se recuperaram, estão numa situação curiosa que é essa, que o lucro subiu e o preço da ação caiu e não recuperou ainda, ou seja, a maior oportunidade que existe é isso, porque no longo do tempo, ou o lucro da empresa vai ter que cair por algum motivo que a princípio não tem nada que justifique a queda desse lucro, porque as empresas são, aquelas especificamente são extremamente sólidas, tipo o Porto Seguro, Banco do Brasil Seguridade, o próprio Banco do Brasil e por aí vai, e o lucro não caiu e a cotação caiu, ou seja, é uma oportunidade que a gente chama de assimetria do mercado, ou seja, a hora que você compra essa ação barata, porque depois o preço se ajusta. Então, eu dei um exemplo esses dias mesmo aí, que eu fiquei 1 ano e meio comprando uma empresa, uma small cap que eu tenho lá, e a ação não saía do lugar, ela ficava ali no mesmo preço 1 ano e meio, que ela morrinha, eu comprando, que é preço que não sai do lugar, não sai do lugar, não pagava dividendo também direito, e aquela coisa já estava meio assim, mas eu falei assim, tá tranquilo, eu tenho que ter paciência, eu não vou mexer, eu não vou vender, eu vou aguentar isso aqui. Aí, quer ver, deu uns 20 e poucos dias, ela subiu quase 40%. Aconteceu isso com a Paranapanema também, né? A empresa que já tinha largado a porcaria que comprou. Foi um erro, eu tinha considerado um erro. Fiz um post disso, falando assim, até a hora que a gente acerta, postei uma que deu certo, e tinha postado ela que eu tinha perdido 50% do que eu tinha colocado. Sorte que era um valor muito pequeno, a sorte a gente faz isso também, dosa, né? A quantidade, tal, a relação. Coloquei um pouquinho nela, a gente está perdendo quase 50% da ação. Aí, em quanto tempo? Em 20 dias, ela dobrou de preço, voltou no preço que estava antes praticamente, já recuperou praticamente tudo. Então, tipo assim, o mercado é assim. Só que quem aproveita isso é quem está lá, quietinho, esperando. As empresas fazem fusão, as empresas fazem aquisição, as empresas vão crescendo. Então, isso aí vai se acumulando ao longo do tempo. Então, é um efeito multiplicador. E só aproveita isso, que é a questão que eu acredito que você vai comentar dos juros compostos, que é o efeito de você ficar ali esperando. Então as pessoas perdem muito por isso, porque elas começam a migrar de investimento. Não, agora é a hora da Bolsa Americana. Aí você vende as ações brasileiras, vai levar o dinheiro todo dos Estados Unidos. Aí o dólar começa a cair e aí as ações brasileiras começam a subir. Opa, tá errado, vou voltar para o Brasil de novo. Aí volta, a ação brasileira já subiu, não, agora eu vou investir em cripto. Aí, depois já subiu não sei quanto. Aí começa a pessoas perder, começa a mudar para nada contra esses outros investimentos. Eu acho que vale a pena diversificar. A pessoa pode ter outro tipo de investimento diferente, mas desde que ela tenha propósito para aquilo ali, que entenda uma metodologia, assim, eu vou colocar nesse dinheiro aqui e vou manter ele ali por um tempo até eu poder colher os frutos, que é o que você falou do seu caso de dividendo. Então, hoje, você já tem uma renda que você pagaria a escola de um dos seus filhos, né? E daqui a pouco você vai pagar do segundo, daqui a pouco você vai pagar outra despesa, porque o negócio é acumulativo. E outra coisa, se você parar de aportar agora, o seu dinheiro vai crescer naturalmente, porque a empresa vai crescendo e ela vai multiplicando ali aquele dividendo. Então, o efeito é uma coisa fantástica, mas quantas pessoas conseguem aproveitar isso? É pouquíssima gente, porque as pessoas se perdem pelo caminho. Então, se a gente fala uma filosofia bem básica, é justamente por isso, porque ela é acessível a qualquer pessoa. A pessoa pode começar com pouco dinheiro, eu vou começar com R$ 300 por mês, eu vou começar com 500, eu vou começar com 1.000, eu vou começar com 5.000. Cada pessoa vai ter aquilo ali, cada pessoa vai colher aquele fruto proporcional ao tempo e à quantidade de dinheiro que ela colocar, obviamente. Não tem, é o que você falou no começo, não tem mágica, né? Não tem nenhuma promessa falsa, você vai colocar R$ 100 por mês e daqui a 5 anos você está milionário. Isso não existe, isso definitivamente não tem possibilidade. Agora, é um projeto sério que você vai fazendo ele de forma constante e você vai colhendo os frutos por aquela disciplina, aquela paciência que você vai tendo ali, né? Justamente nessa situação. Mas e aí, Beto? Aí depois continua. Não, achei interessante esse negócio que você falou dos juros compostos, da multiplicação, né? Porque eu acho que um dos pontos principais dessa filosofia também é você reinvestir dividendos.
para a mágica, entre aspas, dos juros compostos acontecer. Porque eu penso assim, recebi X lá de dividendos, eu vou comprar um número X de ações que vai me pagar 2x depois, entendeu? Então, quanto maior o número de ações eu tiver, maior o meu dividendo e a bola vai crescendo. Então, o que as pessoas têm que entender é a disciplina de aportar pelo menos um pouquinho todo mês, aproveitar as oportunidades, não ter medo quando a ação cair, se você acredita na empresa, pelo contrário, ali é o momento de você detonar de comprar, né? E esperar o É, tempo. um exemplo legal desse seu é o do Bradesco, né? Ano passado você tinha uma quantidade de ações, você recebeu aquela bonificação na época, né? Que É, você tinha acabado de entrar, você recebeu, acho que era 40 ações, né? 40 E, ações. e esse ano você recebeu bem mais, porque a sua carteira já aumentou, a Então, multiplicação. mais do Oi? que dinheiro. Melhor receber em ação e bonificação do que dinheiro. Por que que isso é melhor? Porque agora você tem mais ações que geram mais dividendos, que talvez no ano que vem ele dê mais ações, ou seja, em 2 anos você já recebeu 20% do valor de ações que você tinha só em bonificação. Aí a pessoa olha para a ação do Bradesco e fala assim, esse aí não sai do lugar, boa é a empresa que já subiu 300%, 400% e tal, mas só nisso aí ela te deu 20%, ela deu R$ 1,04 de dividendo ano passado, ela já subiu do preço que ela estava, de quanto aumentou, né, questão dos aportes na época da queda. Então, assim, é um monte de coisinhas que vão se somando, mas as pessoas às vezes focam ali, não, o JCP dela mensal é 1,08 centavos. Então, tipo assim, pô, 2 centavos, aí entra naquela coisa que a gente estava acabando de falar. Todo mês, mas vai pingando. Por exemplo, ganhei as 40 ações. Deixei elas lá quietinhas. Esse ano eu ganhei uma ação a cada 10, né? Como é que era? Isso, é uma cada 10. Então ganhei mais 4 ações só de ter deixado aquela quietinha lá, né? Exato. Cada ação. Fora as que você comprou ao longo do ano. Quanto tá a cotação da ação do Bradesco? Eu tô, nem sei, tá vendo? Eu fico tão Tava desligada. na faixa de 24, 23 e pouco, 24 ali. Mas é isso, a ideia é essa. Falou muito bem, tipo assim, você não precisa estar ali acompanhando. As pessoas acham, não, mas subiu 5%, não sei o que e tal. Tudo bem, deixa o negócio quieto, deixa lá. Aí na época que você for aportar, você abre o home broker e fala assim, quais ações estão mais interessantes hoje? Essa e essa. Então, eu vou colocar 100 aqui, um pouquinho aqui, ou então eu vou comprar só essa esse mês aqui, 100 ações dessa aqui, pronto. Ali tá fechado, tá tranquilo, não preciso mais fazer nada. E o legal do Bradesco é isso, porque você ganhou 40 ações naquela época, você tinha 400, e aí ao longo do ano passado você comprou, além das outras que você foi aportando um pouquinho todo mês, você aumentou também a sua quantidade de ações do Bradesco, que você recebeu mais ainda esse ano. Então é esse efeito cumulativo, ou seja, em 14 meses você já pegou a segunda bonificação do Bradesco. Então no ano que vem, isso é só um exemplo, né? Como tem outras coisas que aconteceram ao longo desse tempo, que a gente vai sentindo essa diferença, e aí você vai tendo mais peso em cada momento. Então, assim, é isso que vai fazendo esse efeito que vai dando esse resultado legal. Né? Então, tipo assim, eu fico imaginando o seguinte, se você está com 14 meses hoje, né? Até brinquei lá no post, lá, imagina daqui a 14 anos, né? Então, tipo assim, agora quantas pessoas vão chegar lá daqui a um tempo? A maioria vai se perder no caminho, porque eu vejo outras pessoas que eu comecei a ajudar também, aí elas começaram assim, não, mas agora eu quero colocar o dinheiro não sei onde, eu quero não sei o quê, começou a querer. Falei, gente, calma, espera o negócio colher. Então, assim, o seu exemplo é legal por isso, porque você esperou o tempo suficiente, né, para poder começar a sentir. E a hora que você vai vivenciando isso vai aumentando a sua motivação, porque você fala, poxa, tá dando certo. E aí você vai vendo aquele gráficozinho do dividendo médio subindo, você fala, pô, que legal, agora esse mês eu ganhei mais um pouquinho, mais um pouquinho. E alguém até comentou, acho que é o Dias que estava aqui, ele falou assim, isso vira um processo viciante, né? A gente começa a querer ter mais dinheiro para poder acelerar esse processo, porque não tem mágica, você precisa trabalhar. Mas e o legal é o seguinte também, que essa filosofia, como ela te toma pouco tempo, você pode focar mais no que a gente falou, que vai te dar mais resultado, profissionalmente, né, a pessoa se desenvolver profissionalmente, estudar a profissão, crescer profissionalmente, e com a renda do trabalho da pessoa, ela vai investindo mais, e você já tem tempo para isso. Se é uma filosofia que você precisa ficar ali gastando muito tempo, você desfoca do seu trabalho, você desfoca da onde realmente vai gerar a sua renda, para depois você colher esses frutos. Então, essa parte é bem interessante. E você está vivenciando isso na prática, né? Exatamente, assim, era o que eu não queria, né? Ter que gastar muito tempo e energia com isso, porque não era meu foco, não é meu objetivo. Igual eu falei e repito, não tem interesse nesse assunto, não é um assunto que me atrai, mas quem é que não quer colocar seu dinheiro num bom investimento, né? Então, o estudo que a gente tem que fazer, o conhecimento que a gente tem que ter é aquele mínimo básico
Não precisa despender tanto tempo, igual tem gente que larga emprego para viver de bolsa de valores, acredita que aí vai estudar, não, eu consegui ganhar uma rentabilidade de 30% num dia só, vou ficar rico e tal. Eu não acredito nisso, sinceramente, eu não acredito nisso. E o exemplo que eu dei do Bradesco é fato. Eu não fico olhando cotação de ação, não é onde eu gasto a minha energia, o meu foco, o meu tempo. Eu abro o home broker quase todos os dias, confesso, mas para ver como que está o movimento do mercado, porque eu não quero perder a oportunidade. Então, na verdade, meu olho já vai direto naquilo que está vermelho. Onde está caindo das empresas que eu fico de olho, o que está caindo? Parece loucura, né? Mas eu adoro que o mercado caia, eu adoro, porque para mim são oportunidades. Eu estou começando agora. Eu não tenho objetivo de mexer no meu dinheiro nos próximos 15 anos, por exemplo. Pelo menos, eu acredito nisso. Então, é uma coisa importante se pensar também. Você tem que fazer a gestão do seu dinheiro pensando que nessa filosofia você está colocando aquele dinheiro que você não vai mexer nos próximos bons anos, né? Então, se você tem o objetivo de comprar um carro, viajar, um imóvel, seja lá o que for, reserva de emergência, você não precisa nem falar, né? Todo mundo tem que ter, com toda certeza, é aquele dinheiro no investimento que você pode tirar qualquer dia, qualquer hora, porque se, por exemplo, eu tenho ações que se eu tirar hoje, eu estou no prejuízo. Ninguém quer ficar no prejuízo, né? O nosso objetivo é viver de renda, é receber o dividendo, mas ninguém quer perder a cotação da ação também, não. Ninguém quer perder dinheiro na ação, né? Então, a valorização da ação é a consequência lógica que a gente acredita, porque a empresa boa, a empresa lucrativa, eu daqui 10, 15 anos eu fico brincando que as pessoas vão virar para a gente e falar assim, mas você comprou Itaúsa R$ 10, né? Igual o povo fala do Barça, mas quando você entrou, o Banco do Brasil era tanto, eu comprei Clabinha X reais. Mas na sua época era mais fácil, porque eu vejo na Bolsa de Valores brasileira uma grande oportunidade, porque as pessoas ainda estão engatinhando, estão entrando, eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda. E essa volatilidade da bolsa, que para eu acho que quem é trade, quem especula, é ruim, porque o risco é muito maior. Mas para esse tipo de investimento que eu julgo mais conservador, é excelente, porque a gente sempre tem boas oportunidades. Aquela empresa que você compra pela metade do preço, ela valoriza e paga o mesmo tanto de dividendos. Na verdade, costuma até aumentar, depende do momento que a ação está vivendo. Hoje os bancos não estão no bom momento, né? Tem dinheiro represado, a pandemia e tudo mais, mas que a gente acredita que daqui a um tempo isso vai reverter para a gente, sim, em forma de dividendos, com certeza. As empresas continuam dando lucro, continuam crescendo, e é aquilo que a gente acredita. Então, é isso que é importante a gente focar. No desenvolvimento da empresa, se ela está lucrativa, se ela está crescendo, está tudo certo. A partir do momento que o fundamento mudou, aí é uma questão da gente pensar. É até uma coisa interessante também que aconteceu, né? Que o Rafael ele me deu dicas das ações no início, me fez algumas sugestões, a gente trocou uma ideia. Até teve empresa que eu mesma escolhi, a gente trocou ideia junto que eu escolhi. E hoje não é um setor que me agrada mais. A empresa é boa, é lucrativa, mas eu vi que não é mais o meu perfil. Não vendo, mas parei de comprar. Então, você começa a entender a metodologia, a adequar o seu perfil, até perfil psicológico mesmo, né? Aquilo que você gosta mais, que você está disposto a aguentar de variação ou não, que você acredita ou não, né? E que hoje eu não compro mais, representa uma parcela mínima lá da minha carteira e eu vou dando foco em outras. Então, você vai criando seu perfil. O investimento é seu, o dinheiro é seu. A segurança quem tem que ter é você. Não adianta ninguém falar, olha, a Magalu já rendeu tanto e vai render tantos mais e não sei o que. Vai lá e compra. Eu não fico dando ouvido para o que os outros falam. Eu vou naquilo que eu acredito, que eu me sinto segura e confortável de comprar e investir. Até mesmo o Rafael, como meu mentor, ele sabe que eu não fico perguntando mais e pedindo dica do que eu compro, né, É Rafael? verdade. Tá totalmente independente. Eu fico muito feliz com isso, porque é a ideia dessa metodologia, isso eu acho que a carteira tem que ser pessoal, tem que combinar com a pessoa. Então, cada um tem um apetite para risco. Então, eu tenho algumas small caps aqui que eu
nunca recomendei para ninguém, muito menos para ela, porque eu conheço o seu perfil, né, Beto? Eu não indicaria aquele tipo de empresa, mas é o tipo de empresa, às vezes, que eu aproveito um pouco do meu conhecimento do setor meu profissional. Então, vamos supor, eu trabalho com transporte e tenho uma noção do setor de transporte. Então, eu vi ali alguma oportunidade, inclusive, grande parte, tirando a Metal Leve, a grande parte das ações está muito negativa na minha carteira e está tudo bem, porque eu acredito que é um setor que estava defasado, que ainda está defasado, e qualquer momento, como eu falo que no longo prazo o preço sempre vai ajustar o lucro das empresas está se recuperando e daqui a pouco ele vai encontrar com a cotação, ou seja, as cotações vão voltar ao preço que estava lá simplesmente por causa do lucro, a não ser que elas parem de dar lucro. Aí, obviamente, a cotação vai continuar embaixo. Mas não é o que está demonstrando, a economia está se recuperando. Isso é óbvio. Agora, a tristeza, assim, que as notícias, né, que as coisas estão acontecendo no jornal, as pessoas ficam, às vezes, muito, né, assim, não, que o mundo vai acabar, que o Brasil vai quebrar, que não sei o que, só notícia ruim, só notícia ruim. Mas a gente tem que focar, não é na questão econômica só, né? A questão, primeiro, que a gente está vivendo um ciclo de commodity, ou seja, a nossa bolsa é muito afetada pelas commodities, estão se valorizando, estão subindo de preço. O minério está batendo os preços lá de 2008, mais ou menos, 2007, né? O petróleo está se recuperando também, enfim, outras commodities, a questão agrícola também está subindo muito de preço por causa da conta da demanda. Então, se a nossa bolsa vai ser beneficiada com isso, quanto tempo vai levar para isso? Ninguém sabe. Então, assim, à medida que é legal isso, que a pessoa vai identificando com a filosofia e ela é totalmente independente, Beto. Você não me pergunta mais aporte, pelo contrário, tem a ação que eu tenho, o caso do Banco do Brasil, eu comprei por uma dica sua, né? Era uma ação que estava lá, você falou assim, olha o Banco do Brasil, que está caindo muito, acho que era R$ 28, né, mais ou menos na época que você me chamou a atenção dela ano passado. Eu falei, pô, eu não tenho Banco do Brasil na carteira, não. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu não gostava muito, Banco Estatal. Eu falei, tá de graça. R$ 28, e não tem lógica isso aqui. Só esse ano ela vai pagar mais de 10% de dividendo equivalente a 28, porque tem o guidance dela de 16, 40% do lucro de 16 bi. Então é mais ou menos 2,80, quase R$ 3 por ação que ela vai pagar esse ano. Ou seja, pô, a 28, tá de graça. Você me falou, e eu fui lá olhar e comprei. Então, assim, é legal isso, porque a pessoa vai pegando a metodologia e ela fica independente, ela não precisa. Você vai lá uma vez por mês, ou igual você gosta de olhar ali algumas vezes por semana, tem alguma oportunidade? Tem algum dinheiro para aportar? Não, não tem dinheiro para aportar agora. Então, vou esperar a hora que tiver o próximo salário, aí eu volto a olhar de novo. Aí eu olho qual empresa que eu vou investir. E ali você vai um pouquinho todo mês. E daí um tempo você começa a colher os frutos disso. Então, aí é uma coisa assim, bem interessante que está acontecendo. Não é bem isso que está acontecendo com você, né? Então, você falou, deu o exemplo do Banco do Brasil, né? Que eu adorei aquele vídeo que você me mandou do Will John Coach. Você compra a ação a R$ 8, você fica com ela 20 anos na carteira. Vamos supor que todo ano ela paga uma média de 2,80 por mês. Aquela mesma ação, você não vendeu, então todo ano você vai receber 2,80 daquela ação. Você praticamente recupera o dinheiro todo investido, né? E muito provavelmente a ação vai se valorizar também. Mas o interessante a gente pensar é que o dividendo que a gente está recebendo, ele está sim sendo descontado do valor da ação que você pagou, que você recebe por número de ação. Se você não vende, você sempre vai receber daquela ação. E pensando no universo de 10, 15, 20 anos, você vai recuperando esse dinheiro também. Então, essa filosofia foi muito interessante para mim, fez muito sentido. E principalmente pensar assim, igual o meu marido mesmo falava, mas o Banco do Brasil, BB Seguridade, está caindo demais. Tem alguma coisa errada? Tem. Alguma coisa errada. Alguém, Bolsonaro fala alguma coisa, muda a gestão de não sei o quê. Mas você acredita que o Banco do Brasil vai quebrar? Você acha que é o tipo de empresa que vai falir ou que vai recuperar? Entendeu? Então, aí entra a questão do perfil pessoal da empresa que você acredita ou não. Que é o caso que você deu do exemplo da empresa de transporte. Eu parei de aportar nem tanto pelo valor, pela cotação, não. Porque, para te falar a verdade, eu nem sei qual que é a cotação. É mais por não ser o meu perfil. Não por enquanto, porque são empresas que eu não tenho tanto conhecimento e que eu ainda não me aprofundei e não estudei. Então, eu não tenho segurança de comprar mais. Talvez, quando eu fizer uma análise mais aprofundada, eu mude e comece a aportar novamente. Mas isso aqui é importante, aquilo que você confia, que você sente seguro, que você está confortável em comprar. Porque aí você vai dormir sossegado, você vai ficar tranquilo e acreditando que você está fazendo um investimento certo. Hoje eu acredito 100% nessa filosofia, eu tenho certeza que vai dar certo e que daqui 15, 20 anos as pessoas vão falar assim, nossa, por que eu não fiz também? Por que eu não comecei também? Né? É isso que é legal, Beto. Eu acho que você tocou num ponto importante, que eu vejo muita gente procrastinando, sabe?
quando a gente conversou em fevereiro do ano passado, eu comecei a comentar e tal, que eu estava usando uma filosofia e nunca tinha pensado em ajudar mais gente. Assim, eu estava fazendo para mim, estava gostando do resultado, sempre fui apaixonado com bolsa, igual eu falei, dei aula 6 anos nisso, minha especialização nessa área, trabalhei nisso muitos anos na época do Minas, enfim, é minha paixão, é o que eu gosto mesmo de analisar, de estudar e tudo. Mas nunca pensei em fazer isso profissionalmente, em poder ajudar. E vi o resultado que eu estava tendo. Falei, pô, resultado legal, isso aqui acho que pode ajudar mais gente. E aí comecei a estudar a fundo a metodologia e tal, não sei o que, para poder aprimorar. E comecei a compartilhar. Você foi o primeiro caso e tal. Mas nessa época, eu lembro ali, março, mais ou menos fevereiro, março, foi a época do corona também e tal. Conversei com outras pessoas também sobre isso. Tal, dá uma olhada sobre a bolsa e tal, sem pretensão nenhuma e tudo. Tem umas coisas interessantes, é um momento bom de comprar, porque as ações estavam caindo muito e tal. E as pessoas assim, legal, tudo, mas eu vou ficar aqui mesmo na minha renda fixa, eu vou ficar aqui mesmo no comprar mais um imóvel, eu vou ficar aqui mais um para alugar ali, mais uma sala para alugar, e não sei o que e tal. Tudo bem, entendeu? Tá tudo certo, cada um tem o seu perfil, cada um gosta do tipo de coisa. Só que eu vejo assim, poucos investimentos tiveram essa mudança nesse tempo. E vejo o tempo que a pessoa está perdendo. Poxa, se eu tivesse começado há um ano atrás, é o que eu cheguei na conclusão depois. Foi aonde que minha chave virou de verdade, foi ali mais ou menos em 2018, ali, quando eu peguei esse caderninho, que uma hora eu vou mostrar aqui numa outra live, aquele caderno é engraçadíssimo, né? Aquele caderno é super legal. Caderno de 2005, que eu estava lá guardado, e nesse caderno mostrava o quê? Justamente isso. Eu falei, puxa vida, se eu tivesse ficado quietinho com essas empresas, era só não ter vendido, era só ter ficado quieto. Hoje, meu patrimônio seria infinitamente maior do que é. Então, foi a valorização da ação e o percentual médio, né, que essa ação pagou de dividendos. Que você tinha botado, Exatamente, mas exatamente. era Era só só ficar quieto. Não, mas agora a ideia é assim, não, eu vou vender essa aqui, vou comprar outra, que a outra está subindo mais. Aí sai dessa aqui, vai para outra. E você está sempre fora do lugar, sempre errando, sempre. Não, você acerta por um tempo, aí você fica empolgado, de repente você erra e bagunça tudo de novo. Então, se eu vejo as pessoas fazendo, eu falo, gente do céu, calma, fica aqui. Mas vai ser difícil de passar. Eu vejo que as pessoas, assim, igual eu falei, tem gente que já perdeu um ano. Ou seja, com esse um ano, já podia estar lá na frente, mas eu não tenho muito dinheiro para aportar. Tudo bem, começa com R$ 300, começa com o quê? Para você entender. Até bom, igual você falou mesmo, até bom você começar com pouco dinheiro, né? Para poder não acontecer o que aconteceu com você, para você mas vivenciar. foi Você falou, aconteceu comigo. Hoje no eu seu juro. caso foi bom, mas assim, poucas pessoas conseguiriam sobreviver da forma como você conseguiu, né? Outra pessoa ia ficar sem dormir, você pensa bem, você coloca um dinheiro que daí a pouco você tem metade, né, em poucos dias, então assim, não é uma situação simples, né? Mas quando você entende realmente o que está por trás, você viu que você reduziu o seu preço médio, mais rápido você recuperou seu dinheiro e tudo, e agora você já está com um lucro bacana, você já está recebendo dividendo, e a tendência disso é só aumentar mês a mês, desde que você tenha disciplina. Vão ter problema também, vai ter outra crise, vai voltar a despencar de novo, com certeza, mas você já sabe o que fazer nesse momento. Né? Então, se essa tranquilidade, isso vai fazendo que cada vez o negócio caminhar para um caminho mais bacana. Então, acho que é isso mesmo, Beto. Não, e o ponto legal que você tocou aí a respeito de outros investimentos, eu queria contar aqui também que eu não sou assim, eu coloco tudo na bolsa de valores. Eu sou bem conservadora realmente. E aí, igual eu comentei, a gente pegou metade do que a gente tinha para colocar na bolsa e a outra metade na renda fixa. Então, desses 50% que ficou para renda fixa, 25% eu coloquei no investimento lá da corretora que eu achei legal e tal. E hoje eu fico agoniada com aquele dinheiro preso lá. Quando surgem as oportunidades, eu quero comprar na bolsa. Mas beleza, eu acho legal diversificar, não me arrependo desse investimento. E os outros 25% eu já deixei numa renda fixa com um resgate com um prazo menor para justamente eu aproveitar as boas oportunidades da bolsa. Porque o que aconteceu comigo, eu acho que foi assim, foi maravilhoso, porque ali eu entendi o esquema do preço médio, né? Eu comprei as ações no momento de muita alta, mas depois eu vim, detonei de comprar no baixo, comprei com menos dinheiro e fiz um patrimônio maior do que o número de ações, né? Vamos falar assim, não vou falar em patrimônio, o número de ações. Comprei mais ações com menos dinheiro naquele momento. Então, hoje, quando cai, eu fico desesperada para arrumar um dinheiro fora do meu aporte mensal para eu aproveitar aquela oportunidade. Então, hoje eu faço a minha reserva de oportunidade, vamos chamar assim, né? Que eu coloco numa renda fixa com resgate automático também. Isso fora a reserva de emergência, tá? Não faço loucura, não. Deixo minha reserva de emergência.
faço uma reserva de oportunidade, e aí quando despenca, nem gasto tudo de uma vez, eu não tenho essa euforia para comprar também não, mas quando cai, aí eu aporto o dobro, às vezes até 4, 5 vezes mais, mas vou aos poucos, porque na verdade nunca mais aconteceu de despencar tanto tempo, né? Na verdade, ela Exatamente. um mês cai, depois E, recupera, então se cai eu vou lá e aporto mais, o mês e que subiu teve mês também que você reduziu, não é que reduziu, você colocou o mínimo, né? Se eu não me engano, novembro, dezembro, que tinha subido muito rápido, você colocou, pessoal, vou manter minha disciplina de fazer o aporte mensal, mas não vou colocar mais que deve, justamente porque as ações não estavam tantas oportunidades, né? estabeleci um mínimo e aí eu peguei o valor que eu já tinha recebido de dividendos e só complementei. Então eu coloquei menos do que o mínimo que eu tinha colocado, mas guardei. Aí quando chegou, nem sei, janeiro ainda estava alto, né? Acho que fevereiro, final de fevereiro começou a cair de novo. Aí eu fui lá e comprei 4 vezes o valor que eu aporto. Então é ficar ligado nisso, nas oportunidades. Não tem que ter medo de comprar ação que caiu se você acredita na empresa. Se você acredita na empresa, né? É Estudou isso. fundamentalmente empresa lucrativa, a menos que você dê um azar bem grande, assim, uma fraude, igual aconteceu com a RBR, né? Que era uma empresa boa, que todo mundo acreditava, acontece, né? O risco está todo É, mundo, mas não é a regra. A maioria a gente vê que está aí dando super certo. exatamente. A forma de diminuir esse risco de acontecer um fato que é IRBR, que a gente não tem, né? Você não tem IRBR, né? Graças a Deus, né? É, não aconteceu com você, mas é uma coisa imprevisível. Então, por exemplo, a forma de mitigar esse risco é justamente você ter uma carteira diversificada. Então, se você tem mais ou menos ali, vamos colocar aqui, 20 empresas e divide mais ou menos igual o peso em cada uma, ou seja, seu risco máximo de cada empresa é a questão de 5%. Então, você pegou 100, dividiu por 20, 5%. Então, se acontecer essa tragédia que aconteceu com o IRBR, você vai perder praticamente 5% do seu patrimônio. Agora, a multiplicação, porque a gente chama na bolsa, que é legal, que é a convexidade, ou seja, o seu risco é limitado, ou seja, eu posso perder naquela ação o valor que eu coloquei nela. Então, você colocou lá R$ 5.000 naquela ação, ela quebrou, foi para zero, você perdeu esses 5.000. Agora, o ganho dela é ilimitado. Então, a gente tem empresas aí que ao longo do tempo dão 5.000, 10.000, 20.000, Magazine Luiza mais de 100.000% de valorização ao longo do tempo. E isso acontece em várias situações. Agora, a maioria faz isso? Não, isso é um caso ou outro. A gente nem busca esse tipo de empresa. Agora, se você tem uma carteira de 20 boas empresas, pode acontecer de você, vamos falar sorte, né? Porque a gente não tem como prever o futuro, isso é uma coisa legal também da gente falar, que tipo assim, que a gente não fica querendo adivinhar o que vai acontecer com a bolsa, a gente faz ali uma projeção e vai aportando. O que vai acontecer, a gente não tem como controlar isso que vai acontecer futuramente. E aí o ganho dela pode ser, então a gente tem os destaques, né, Beto? Então você tem algumas ações que valorizaram muito mais que as outras. Se você soubesse quais seriam essas empresas que vão valorizar muito mais que a outra, o que você teria feito, obviamente? Posto mais dinheiro. É lógico, é. Tal ninguém tem, né? Ô, Exatamente. Rafael, estou perguntando aqui, ideal seria não ter mais 5% na mesma empresa, né? Essa pergunta é interessante porque eu sempre tive isso em mente também, não passar muito para poder diluir, mas eu acredito que você ter muitas empresas também te faz perder o foco, que você não consegue acompanhar os fundamentos da empresa. E essa questão do percentual, o que, que eu busco, né? Me corrija se eu estiver errada. Eu procuro diluir aquilo que eu estou aportando, né? Para poder diversificar, não perder aquilo que eu aportei. Porém, tem empresas que valorizam muito. E aí, você tem lá 5%, de repente ela vai para 8, 9, 10% sem você fazer nada. Então, essa questão da distribuição do peso da carteira, né, como eles chamam, é relativa, né? Eu procuro dosar mais a questão dos meus aportes. Apesar de que tem momentos, igual aconteceu com o Banco do Brasil, que eu comprei só o Banco do Brasil. O Banco do Brasil a 27, 28, R$ 29, para mim é uma grande oportunidade. E depois outras oportunidades vão surgir. Igual a gente já viu Klabin a 2,80, aí eu comprei um monte de Klabin. Então, Ah, eu não comprei. né? Devia ter te ouvido. Aquela Bia eu fiquei de fora. Assim, eu tenho uma merreca, né? Aquilo ali não deve. Ah, meu Deus do céu, devia ter... Mas assim, o legal de você falar isso aí é porque é o seguinte, é o que o Dias falou de não ter 5%. Como que a gente faz muito é o seguinte, você vai aportando até manter essa média mais ou menos 5%, e a menos que a empresa esteja muito barata, você pode comprar mais. É o que você fez com o Banco do Brasil, eu tentei fazer um pouco também. Não consegui chegar no percentual muito alto ainda, mas eu consegui, né, aumentar um pouco o número dela também.
e ali você vai dando peso. Pois justamente quando ela subir, eu acho que é um dos piores erros que as pessoas cometem é o seguinte, a empresa estava ali com 5%, de repente ela passa a ocupar, igual você falou, 8%, 9% da sua carteira. Aí o que as pessoas fazem? Ah, vou fazer um rebalanceamento da carteira. Isso até me dói quando eu escuto isso. Aí a pessoa fala assim, aí vai lá e vende a ação que subiu com medo dela cair e compra uma outra que está para trás, lá que não subiu ainda, uma empresa que está lá. Não tem sentido isso, gente. Não tem o menor sentido. Tipo assim, ou seja, você está é o que o Peter Lynch fala, você vai estar cortando as flores, se você fizer isso, e regando as ervas daninhas, que são as empresas que estão para trás. Esqueci. Se aquela empresa está muito barata, às vezes é porque tem um problema lá, a gente ainda não identificou, o mercado ainda não sabe, algumas pessoas só sabem e a gente não sabe. Aí você está pegando o dinheiro do negócio que está dando certo, ou seja, você vai tirar seu dinheiro da Magalu, que está subindo todo dia, na época que subia muito, né? Que deu uma parada agora, mas estava subindo demais, e colocar seu dinheiro numa empresa que vai quebrar daqui a pouco. Então não tem sentido. Isso não compra mais ela, porque ela já ocupou 10% da sua carteira, para de aportar nela, porque ela já vai estar cara. A gente fez isso com o Vale, Bradespar, né? É, A gente comprou a R$ 30, aí o negócio está 73 hoje, 74. Então, é. tipo assim, paramos de comprar, não vou comprar agora. Deixa ela dar, vai acontecer uma coisa, Deus livre guarde, mas dá um problema, não vou nem falar o que eu ia falar, não vou falar bobagem, mas assim, acontece um problema com a empresa cai de preço, você vai lá e compra de novo. Né? Então, tipo assim, é um negócio louco que acontece no mercado, porque funciona, na prática funciona assim. E a pessoa não, ela vai querendo, às vezes, vender aquela que subiu muito para poder passar para outra. Né? O negócio não tem esse de, é VEG, ele está falando da VEG, aconteceu isso. A VEG é isso, às vezes você tem um tanto e a empresa começa a subir tanto que ela ocupa um peso muito grande. Ok, se ela está num preço que você acha que não justifica mais continuar comprando, que ela está como é que eu falo assim, com os indicadores muito esticados, o preço-lucro dela às vezes muito grande, ou seja, já tem que gerar um lucro muito forte nos próximos anos para ela poder justificar aquele preço que ela está. Aí o que você faz nessa situação? Você para de comprar essa empresa, mas não tira da carteira, não. Você vai vender uma VEG, gente, qual que é o sentido de alguém vender uma ação desse tipo? Não tem sentido, deixa quieto, espera o negócio, compra outra, tem tanta empresa barata, aí um dia que ela cair lá, que ela chegar no preço bom, você vai lá e compra mais, mas deixa ela quieta. Né? Então, assim, essas coisas que né, é simples, mas assim, na hora do vão ver, não, vou fazer isso, aí a pessoa, né? Simples, tão simples que as pessoas não conseguem Não entender, consegue. né? Elas acham Falou tudo. nada, não é possível que é só isso, mas é só isso, né? Exatamente, falou tudo. Mas o que que é a dificuldade? A paciência, né? E a disciplina também. As pessoas perdem muito pelo psicológico, pela euforia, pela influência externa. É igual, né, o que acontece com muita gente, que é emagrecer comendo, quer ganhar dinheiro dormindo, entendeu? Não tem como. Você Não tem tem que para mágica. Sofia, coloca o dinheiro e espera, faz a sua parte, compra empresas que você acredita que são lucrativas, que vai acontecer naturalmente, né? Exatamente. Roberto, muito legal mesmo. Acho que nós estamos chegando no nosso horário, eu não quero atrapalhar a live do Ricardo, não. O marido dela tem um compromisso agora às 8 horas, né? Que eu não quero atrapalhar, mas assim, eu quero agradecer muito mesmo aqui por você ter vindo. Acho que contribuiu muito, acho que clareou muito. Eu quero muito que poder continuar acompanhando a sua história para que inspire mais gente. Eu acho que a gente pode fazer parte de um grupo de pessoas que vai ter uma tranquilidade financeira, porque eu vejo assim uma coisa muito triste de pessoas que chegaram ali com 50, 60 anos, numa situação financeira difícil. Às vezes a pessoa se aposenta ganhando muito menos do que ela está ganhando, o salário da pessoa cai, a vida dela acaba também, e justamente numa fase que às vezes a pessoa tem um gasto maior, né? Então, assim, eu queria contribuir com mais gente, né? Então, você poder ajudar mais gente. E eu quero muito que o seu exemplo seja legal mesmo, assim, para poder a gente estar justamente incentivando mais gente a seguir um caminho legal, um caminho sério, um caminho realista, sem fantasia, sem mágica, sem nada, que é acessível a qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode começar ali com pouco e vai começando aquilo ali, vai colhendo os frutos, e lá na frente ela vai ter uma tranquilidade. Algumas pessoas talvez vão poder pagar uma parte das despesas, talvez ali a conta de água, de luz, algumas despesas pequenas de casa, dependendo do tanto que ela aportar. Outras pessoas, com certeza absoluta, eu acredito que elas vão ter sim renda suficiente para poder viver absolutamente disso, vai poder, o trabalho dela vai ser opcional. Eu vou trabalhar se eu quiser ou não. Mas assim, quantas pessoas vão chegar lá? Não, poucas pessoas, eu acredito, porque as pessoas primeiro têm que ter essa disciplina do aporte, essa paciência necessária de seguir isso e aguardar isso acontecer. Então, assim, eu acho muito legal você estar nesse caminho e a gente vai continuar incentivando, a gente vai marcar outra live, com certeza o pessoal gostou bastante, eu tô vendo o pessoal elogiando aqui.
E esse exemplo né, o exemplo é legal na prática, a pessoa vendo isso na prática, vendo que isso acontece, que é verdade, e a pessoa começar a vivenciar igual você tá, para a gente poder passar esse exemplo para mais gente. Então, eu te agradecer muito mesmo, aí, de coração, mais uma vez, né? Eu Então, assim, a gente vai. todo esse ensinamento que você me passou, e me passa sempre, né? Você, sem dúvida nenhuma, é uma grande inspiração, uma pessoa que eu admiro muito e que eu realmente acredito. Eu não entrei apostando, não estou com medo, eu estou super confiante, eu acredito e eu tenho colhido resultados. E eu vejo seu esforço, sua dedicação, o tanto que você estuda, entende, eu confio e indico 100% a sua mentoria, porque funciona, dá certo, é simples, é para qualquer pessoa. E igual você falou, a nossa ideia é realmente viver de dividendos. Agora, não, é carteira previdenciária, é aposentar. Quem acredita que a Previdência do Brasil vai aguentar pagar a nossa aposentadoria, que a gente vai se aposentar? Eu não acredito nisso. Então, a gente tem que pensar num plano B, quando chegar lá o nosso momento, né, que a gente já está cansado de trabalhar, não consegue mais, quer descansar, até a renda para continuar mantendo o nosso padrão de vida e a qualidade de vida que a gente deseja, né? Então é isso, não é falsa promessa, não é milagre, não é nada, é o arroz com feijão que dá certo, né? Exatamente, é isso aí, Beto. Obrigado mesmo aí. Se a gente tivesse combinado, não tinha sido tão bom, viu? É, Agradeço mesmo aí por tudo, né? Foi muito espontâneo, foi muito bacana. E vamos marcar outra depois. Eu agradeço mesmo de coração. Obrigado a todo mundo, gente, que participou aí. Felipe, Ciliano, todo mundo que está aqui, né? O Dias, o Toninho também que eu vim por aqui. Todo mundo que passou por aí, né? E vou deixar salva a live para a gente poder, né? Quem não pôde assistir agora, depois a gente compartilha para a pessoa poder assistir depois, porque eu acho que vai ser uma inspiração para muita gente poder contribuir com mais gente aí. Obrigado mesmo. Até mais, Beta. Tchau, bom, até. tchau. Valeu. Até. Tchau.